Boa noite a todos. Que bom estarmos aqui na casa do Senhor para estudarmos a sua palavra. Para mim, em particular, voltar a desses estudos depois de tanto tempo por causa dessa quarentena. Tenho uma alegria muito grande de voltar aqui com estes estudos no livro do Apocalipse. Nós vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Nós temos aí 1 hora para esses estudos e vamos aproveitar o máximo possível deste tempo. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos permite ter na Tua casa, reunidos aqui, para entender aquilo que diz a Tua palavra. Que o Senhor nos edifique e nos ajude, Senhor, nesta vida terrena, até o dia do Senhor Jesus Cristo ser revelado dos céus. Nós te agradecemos por esse dia, por tudo que o Senhor tem nos dado, e pela fidelidade, ó Deus, da Tua palavra e das Tuas misericórdias, que são dispensadas diariamente sobre o Teu povo. Receba os nossos louvores e a nossa gratidão. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessas últimas semanas, nós tivemos aqui o reverendo Earley, e ele fez uma introdução à escatologia reformada. Foram estudos muito preciosos, profundos, didáticos, e eu quero te encorajar a visitar o canal da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, onde vocês encontrarão esses 3 estudos introdutórios sobre a escatologia reformada. Já tem bastante tempo que temos feito exposições no livro do Apocalipse. Hoje nós estaremos fazendo a 61ª exposição. Já tem mais de 1 ano e meio que nós estamos estudando com profundidade aqui este livro. E o texto que nós estaremos estudando hoje se encontra no capítulo 18, versos 21 ao verso 24. Peço para que abram, por gentileza, esta passagem. Deixe essa passagem aí à disposição dos seus olhos, porque nós estaremos observando cada detalhe deste texto nesta ocasião. Fica aqui, enquanto vocês abrem aí as Escrituras, a minha palavra pública de agradecimento ao reverendo Earley, pastor aqui da nossa igreja, pelo excelente estudo que ele fez aqui nessas últimas semanas. Que Deus abençoe a vida dele e a vida de todos aqueles que participaram e também podem participar acompanhando esses estudos que se encontram no canal da Primeira Igreja no YouTube, como eu já disse. Bem, meus irmãos, antes de nós entrarmos no texto, é preciso fazermos aqui uma recapitulação, porque já tem bastante tempo que nós não estudamos este livro. E eu quero destacar em primeiro lugar a estrutura deste livro. A estrutura do livro, ela é oferecida pelo próprio Senhor Jesus ao profeta, a João. Em Apocalipse capítulo 1, verso 19, Jesus disse para João: escreve, pois, as coisas que viste e as coisas que são, e as que hão de acontecer depois destas. Esta é a estrutura que o próprio Senhor Jesus deu a João a respeito deste livro. Nós temos aqui, primeiramente, as coisas que viste. Veja que o verbo se encontra no passado. O que João viu? Se você olhar nas páginas da sua Bíblia, capítulo 1, verso 1 ao verso 20, o que João viu foi a revelação de Jesus. E esta revelação de Jesus é o propósito central de todo o livro. Tudo neste livro, do começo ao fim, gira em torno da revelação ou do propósito de revelar a justiça de Deus através do seu Filho para a redenção do seu povo e condenação dos ímpios. A segunda parte do livro, capítulos 2 a 3, temos essa referência, e as coisas que são. Veja que agora a referência temporal é o presente. Essas são as mensagens que Jesus entrega a João, que são destinadas às 7 igrejas que se encontravam na Ásia Menor, a costa oeste hoje da Turquia. E nós temos no capítulo 2 a 3 essa segunda estrutura, ou essa segunda parte do livro. A última parte é esta aí, as coisas que hão de acontecer. A referência temporal agora é o futuro. Vai do capítulo 4 até o capítulo 22. Sabendo que, como já foi dito aqui pelo reverendo Earley, este livro ele se subdivide em 7 sessões, pelo menos. Nas minhas análises, nos meus estudos, eu tenho uma percepção de que estas 7 sessões são meio que gerais. Elas estão presentes, são perceptíveis, mas elas ainda se subdividem. Sessões essas que são paralelas, são histórias
registradas por João, que são repetidas depois de forma às vezes resumidas ou até mesmo ampliadas. Então, mas esta é uma divisão simples que nós temos do livro todo, capítulos 4 a 22, onde nós vemos a visão daquele que está sentado no trono, governando todas as coisas, e depois de Cristo, que dignamente é encontrado para tomar o livro da mão direita daquele que está sentado no trono, desatar os selos e abri-lo. O Pai e o Filho. Isso se encontra no capítulo 4 e no capítulo 5 de Apocalipse. E esta visão do Pai assentado no trono e da dignidade do Filho para desatar os selos e abrir o livro, é uma visão introdutória e confortante para a igreja. Porque depois do capítulo 5, vai do capítulo 6 até o capítulo, especialmente o capítulo 18, que é o capítulo que nós vamos encerrar hoje, nós temos histórias, revelações a respeito das tribulações. Só que, uma vez que nós somos convencidos do governo soberano de Deus sobre a história, Deus está sentado no seu trono e de lá governa todas as coisas, e da dignidade do Filho para executar os juízos e a redenção do seu povo, nós nos confortamos quando entramos nos registros a respeito das tribulações. Então, quando nós entramos no capítulo 6 e vamos até o capítulo 18 de Apocalipse, nós podemos até ter momentos de desânimos, porque tem realmente momentos que a gente fica assim meio que deprimido, né? Porque a ênfase nessa porção da Escritura está no julgamento de Deus contra as nações ímpias, contra aqueles que são rebeldes e que profanam o seu nome. E se nós não lermos o livro com atenção àquilo que está registrado, especialmente no capítulo 4 e 5, podemos cair em desespero. Mas nós não precisamos cair em desespero pela certeza de que Deus tem a história sob o seu governo. E que Jesus Cristo, como já foi descrito no capítulo 1 do livro de Apocalipse, está no meio da igreja, reinando soberanamente no meio do seu povo. Então, essas são basicamente as 3 grandes partes do livro de Apocalipse, divisões essas que o próprio Cristo indicou para João na revelação. Então, nós temos aqui capítulo 6 até o capítulo 19, o princípio das dores e a grande tribulação. Depois nós temos no capítulo 19, versos 7 ao verso 21, agora descrições a respeito da vinda do Senhor Jesus, assunto este que nós veremos nas próximas semanas. Então, aqui nós temos, primeiramente, o período das tribulações e o desfecho, a revelação de Jesus Cristo. Quando nós entramos no capítulo 20, o que nós temos no capítulo 20 é uma repetição da história, só que agora com o foco no julgamento final. O milênio escatológico, que é o período no qual nós nos encontramos, que vai da ascensão de Cristo até o seu retorno, na perspectiva da igreja, ele reina no meio do seu povo, soberanamente. E qual é o desfecho dessa história? O julgamento final. Então, o capítulo 20, ele, de certa forma, ele repete aquilo que ele já tinha visto e registrado nos capítulos 6 até o capítulo 19. E a parte que nós nos encontramos neste momento, depois de 60 exposições, é esta aí, é sobre o princípio das dores e a grande tribulação. É a parte que nós estamos estudando. Fiz um gráfico para facilitar este entendimento. A partir do momento que Cristo é assunto aos céus, inicia-se aquilo que Jesus já tinha dito sobre o princípio das dores. É óbvio que antes de Cristo, aqueles sinais já existiam, só que agora eles têm um significado adicional. Eles estão apontando para a intensificação dessas tribulações, que a Escritura chama de grande tribulação, inclusive no capítulo 13 de Marcos. E no desfecho, no final dessa grande tribulação, Cristo é revelado. Então, na perspectiva da igreja, Cristo está reinando. Cristo está reinando através das Escrituras. E pelas Escrituras, o reino das trevas tem sido vencido. Pessoas estão sendo chamadas ao arrependimento, estão sendo salvas. Aquelas que já foram salvas estão sendo santificadas, preservadas, protegidas, lembradas a respeito das verdades eternas e da promessa da vida eterna.
pelo Espírito de Deus, a igreja está sendo guardada. É por isso que no meio das grandes tribulações do tempo presente, a igreja verdadeira não perde a sua fé, não perde a sua confiança e continua perseverando. Não porque ela tem alguma virtude, mas é porque o próprio Espírito de Deus está preservando esta igreja, e tudo isso faz parte do governo de Cristo. Se afirmarmos que Cristo não está reinando na sua igreja, nós poderíamos facilmente entrarmos em desespero, porque estaríamos completamente entregues a essas tribulações. Mas essas tribulações não nos intimidam, nem mesmo a morte, porque o Senhor Jesus Cristo está presente no meio do seu povo, reinando soberanamente. Nós veremos mais detalhes sobre esse milênio nos próximos estudos. E essas tribulações vão se intensificando até que Cristo seja revelado. O mundo inteiro sofre. Nós sofremos, só que a nossa alegria vem ao amanhecer. Nós sofremos os efeitos dessas tribulações, mas o mundo que não conhece o Senhor Jesus Cristo e não confia nas suas promessas, não tem um conforto do Espírito Santo e não desfruta da comunhão dos santos, só tem tribulações se intensificando, e mesmo quando Cristo vier, essas tribulações serão multiplicadas no sofrimento eterno, no meio do qual homens jamais poderão experimentar a salvação. Então, no caso do mundo, essas tribulações são motivo de desespero, como nós lemos, por exemplo, no final do capítulo 6 de Apocalipse. O desespero a ponto de pedir para que os montes caiam sobre as suas cabeças, e se perguntando: quem pode se suster na presença do Pai e do Filho, de Deus e do seu Filho? As tribulações geram desespero, mas no caso da igreja, gera confiança. O texto que nós estaremos revisando, que é do nosso último estudo, é este, Apocalipse capítulo 18, verso 9 a verso 20. É importante fazermos uma revisão aqui para nos ambientarmos com o texto que nós haveremos de analisar nesta noite. Então, conforme já vimos, entre os versos 1 e 8, lemos a profecia da iminente queda da Babilônia. Isso está registrado aí no capítulo 18, versos 1 ao verso 8. Essa é a profecia, é o anúncio, é a expectativa de que Babilônia cairá. Tal anúncio se mistura com a sua realização. É o que nós lemos no verso 2. Ao mesmo tempo que está gerando uma expectativa da queda da Babilônia, o texto registra: caiu a grande Babilônia. A Babilônia aqui descreve a cidade de Roma nos dias de João, e uma referência escatológica do fracasso dos poderes do mal neste mundo, os quais se encontram por trás dos seus governos rebeldes. Esta é a Babilônia escatológica. Entre os versos 9 e 20, que é a segunda parte do capítulo 18, lemos sobre o lamento que haverão de experimentar todos os que se compactuaram com a Babilônia, na sua corrupção, na sua idolatria, na sua promiscuidade, em face da sua morte, pranto e fome. E este lamento se relaciona, conforme lemos no verso 9 ao verso 10, aos reis, versos 11 a 17a, aos mercadores, e dos versos 17b até o verso 19, aos navegantes. Seguido, esse é o último verso dessa segunda parte, seguido da alegria, ou pela alegria dos santos. Veja o contraste. Enquanto as populações, as nações, o Império Romano, escatologicamente falando, os ímpios estão sofrendo e lamentando em face da queda, da morte, do pranto e da fome, que são referências de sofrimento por conta de projetos pessoais que foram frustrados com a queda da Babilônia. O que nós temos, por outro lado, é a alegria dos santos. É a alegria dos santos. Por isso, meus irmãos, mesmo quando estamos atravessando tribulações, nós não desanimamos, porque Cristo reina soberanamente no nosso meio. Cada um desses lamentos é caracterizado por ai, verso 10, verso 16 e verso 19, e se relaciona os reis,
aqueles que detêm o poder político, os mercadores, aqueles que detêm o poder econômico, os navegadores, aqueles que detêm o poder da comunicação entre os povos. Esses três poderes resumiam todo o domínio de Roma, como resumem o domínio de poderosos ímpios em nossos dias: poder político, poder econômico e o poder da comunicação. Eles pensam que tem poder, até descobrirem que poderoso é o Senhor, conforme está registrado no verso 8. Esta é a frustração da Babilônia escatológica. Ela acha que é poderosa, que tem poder, que tem um mundo sob o seu controle, até quando Cristo é revelado, e ela descobre que quem tem poder é o Senhor Deus. Nosso texto hoje, como já disse, verso 21 ao verso 24, encerrando este capítulo. E o texto diz assim: Então, um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: Assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins jamais em ti se ouvirão, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Este é o texto que nós estaremos observando atenciosamente aqui no nosso estudo. Muito das imagens e também linguagem nesta passagem é extraída daquilo que nós encontramos na profecia de Jeremias contra a Babilônia. Isso está registrado nos capítulos 50 e 51 do livro do profeta Jeremias. Um dos exemplos que nós temos aqui é aquilo que está registrado no capítulo 51, verso 45. Saí do meio dela, ó povo meu, e salve cada um a sua vida do brasume da ira do Senhor. Agora, olha o que está registrado no verso 4 do capítulo 18 de Apocalipse. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Veja a relação de uma passagem com a outra. O texto de Jeremias, que descreve a queda da Babilônia, portanto, serve aqui como pano de fundo para entendermos exatamente a visão que João está tendo. A Babilônia era um lugar de muita cultura. Olha o que diz o verso 22 e o verso 23. Quantos dotes, quantas habilidades culturais são vistas aqui, começando pela música. Mas, ao mesmo tempo, inerentemente, Babilônia era profundamente corrupta em todos os aspectos. Seus grandes homens, como está registrado aí no verso 21, diz assim, verso 23, que diz assim, lá no finalzinho do verso 23, foram grandes da terra, né? Os teus mercadores foram os grandes da terra. Esses grandes homens, eles não eram filósofos ou gurus espirituais, mas comerciantes. E embora a sua maior culpa não tenha sido arruinar as outras nações em guerras, foi, no entanto, de enganá-las. Verso 23, parte C. As nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Babilônia não destruía as nações nos conflitos. A finalidade, o propósito, o objetivo da Babilônia, nos dias de João, se referindo aqui a Roma, o Império Romano, era de seduzir as nações, era de estender o seu domínio político e religioso. Ela era realmente violenta. Verso 24 diz que se achou sangue de profetas e de santos nela, e todos os que foram mortos sobre a terra. Ela estava manchada
pelo sangue, mas somente contra os que tentavam prejudicar tal interesse. Essa é uma característica de conquistadores, não é de destruir, mas de dominar. Ela caracteriza a sociedade que resiste se arrepender dos seus pecados e insiste na prática da corrupção, da idolatria, da blasfêmia, da profanação, perseguição ao Evangelho e aos que o comunicam. Essa sociedade comprometida com o pecado, que desafia a Deus ao longo da história, será arruinada, assim como a Babilônia antiga nos dias de Jeremias, capítulos 50 e 51 do seu livro, e em relação também à Babilônia escatológica, que é aqui visualizada por João no texto do Apocalipse. Ela será arruinada no dia da vingança do Senhor, no retorno de Cristo, assim como foi arruinada a antiga cidade de Babilônia, o centro da civilização da Mesopotâmia, a antiga região, atual região do Iraque e também do Kuwait. Nós temos aqui um mapa, só para nós entendermos um pouquinho a geografia, onde que estava localizada a cidade de Babilônia. Está aí um pouquinho abaixo do centro, a cidade da Babilônia, né? Ocupava o que nós temos hoje, a região do Iraque, principalmente também do Kuwait. O primeiro verso diz: então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto, de forma imediata e rápida, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Depois de ver os três poderes da Babilônia, reis, comerciantes e comunicadores, lamentando a sua queda, João viu como a descrição dos resultados dessa queda. Há três menções aqui de anjo forte no livro de Apocalipse. Primeiro, no capítulo 5, verso 2, se referindo a uma criatura angelical poderosa, um forte anjo, ou um anjo forte. No capítulo 10, verso 1, descreve a pessoa de Jesus, que tem uma diadema sobre a sua cabeça, e é ele quem dá o Evangelho para ser comunicado, assim como nós lemos lá em Mateus capítulo 28, ele conferindo autoridade para que os discípulos saíssem ao mundo levando a mensagem do Evangelho. E aqui, na nossa passagem, verso 21, se referindo a uma criatura, não ao Senhor Jesus, mas uma criatura angelical realmente poderosa. A descrição indica apenas a competência deste anjo para cumprir a ordem de frustrar os caminhos da Babilônia. Então, a Babilônia, como um grande império, não resiste à missão desse forte anjo que é enviado para executar a ordem de fazê-la cair. E o que esse anjo faz? Diz o texto que ele levantou uma pedra como grande pedra de moinho. Segundo ato, arrojou-a, a pedra, dentro do mar. O que isso significa para nós? Esta imagem, ela nos remete ao Antigo Testamento, nos dias de Jeremias, especificamente a pessoa de Seraías. Seraías foi um servo do rei Ezequias, e ele foi designado ou instruído por Jeremias a ler o livro das profecias ou do anúncio da queda de Babilônia assim que chegasse na cidade da Babilônia. E assim que ele chegasse, ele deveria amarrar aquele livro a uma pedra e lançá-lo no meio do rio Eufrates. Isso está registrado em Jeremias, capítulo 51, versos 63 e 64. Veja o paralelo daquilo que nós temos aqui no texto de Apocalipse. Paul Gardner, ele diz o seguinte: quando o rolo afundasse nas águas, isso proporcionaria uma ilustração vívida do que aconteceria com o Império babilônico. O próprio texto de Jeremias diz que aquilo era uma ilustração da queda da Babilônia, aquele rolo afundando no rio Eufrates, como significa aqui também na nossa passagem. A Babilônia, ela sofrerá um julgamento rigorosamente severo, porque o que diz a passagem é que assim, ou seja, assim como a pedra desce, levando o rolo para o fundo do rio, ou do rio Eufrates, no Antigo Testamento, e aqui no fundo do mar, assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade. A Babilônia
se enaltece com a sua arrogância. Diz em Isaías capítulo 13, que por causa das suas riquezas, o seu poderio material, por causa da sua prosperidade, Babilônia se tornou orgulhosa. E essa prosperidade seduz o coração de muitos que conseguem alcançá-la. Como o caso, por exemplo, de Davi em Salmo, no capítulo 30, o Salmo de número 30. Diz o texto que ele, na sua prosperidade, dizia: eu jamais seria abalado. Babilônia, por causa do seu poderio material, as suas riquezas, por causa das suas posses, pois conquistou muitas nações, se tornou orgulhosa, mas o seu destino será de queda, semelhante a um livro amarrado a uma pedra, como grande pedra, descendo rapidamente para o fundo do mar. Rapidamente para o fundo do mar. E qual será o resultado final? Diz o final do verso 21, que nunca, jamais essa cidade será achada. A severidade do julgamento é enfatizada no fato de que Babilônia será tão eficazmente aniquilada que nunca, jamais será achada. Tamanha devastação será para a história desta cidade. O advérbio jamais é encontrado 6 vezes no capítulo 18, entre os versos 21 e o verso 23. 6 vezes nós encontramos essa palavra traduzida para a língua portuguesa, e nós temos a palavra jamais 6 vezes sendo repetida nesses poucos versos, nesses 4 versos, versos 21, 22, 23 versos, sempre se referindo à completa extinção de qualquer alegria, de qualquer produtividade, de qualquer admiração e alegria capaz de continuar seduzindo as pessoas. Apocalipse capítulo 18, verso 14, diz o seguinte: o fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Se referindo aqui à cidade babilônica, como eu já disse, símbolo de uma sociedade pagã, ímpia, idólatra e rebelde para com Deus. E a cidade Babilônia, ela é apenas uma figura para representar a realidade organizada do homem contra Deus e contra o seu Filho. O verso 22 diz: e voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. O julgamento divino finalizará todos os modos de vida dos ímpios. Nos versos 22 e 23 encontramos 4 áreas centrais da vida cotidiana. Primeiramente, não haverá música. Diz o texto: e voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins jamais em ti se achará. Esse é o destino daqueles que não andam pelo caminho da salvação, que não creem em Jesus Cristo. Não haverá música. E a música, ela é usada não apenas para o prazer pessoal, mas para reunir pessoas, para festas. Não se faz confraternizações, não se faz festas sem música. A música, ela nos une, a música nos edifica, a música nos alegra, e a realidade daqueles que são babilônicos, entre aspas, que não andam nos caminhos de Cristo, que não creem em Cristo, que não servem a Deus, que não depositam a sua fé na obra da redenção. O destino final desses será comparado a esta realidade onde música não pode ser ouvida. 2, não haverá produtividade de bens e alimentos, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Ou seja, produtividade, trabalho, que está relacionado com a manutenção da vida, tanto dos alimentos, pagamento de contas e tudo mais. Então veja como o texto descreve o destino final dos ímpios, a realidade final daqueles que não confiam na obra da salvação. Não haverá
música, não haverá produtividade de bens e alimentos. No verso 23 diz, também jamais em ti brilhará luz de candeia, ou seja, não haverá paz e prosperidade, pelo contrário, somente medo e escuridão. Essa é a realidade que aguarda aqueles que não têm o selo da salvação. Também jamais em ti brilhará luz de candeia. Em quarto lugar, ainda no verso 23, não haverá alegria de ocasiões especiais. Olha que drama, nem voz de noivo e de noiva jamais em ti se ouvirá. Os judeus, eles, quando celebravam um casamento, eles entravam no regime de festas que poderiam durar, isso para aqueles que eram mais abastados, né? Essas festas poderiam durar de 7 a 21 dias. E eram festas regadas com muita comida, com muita música, com muito vinho, com muita alegria. E o que o texto diz é que nesta realidade humana, distanciada pelo pecado da presença de Deus, não se ouvirá voz de noivo e nem voz de noiva. Não haverá alegria, talvez a maior das alegrias que nós podemos experimentar na vida terrena, que é quando nós celebramos a união do nosso casamento. Nós planejamos a nossa vida para aquele dia, o dia em que nós selamos ou confirmamos a aliança do casamento. Mas nem voz de noivo e de noiva se ouvirá na realidade final dos ímpios. Essa parte da visão termina, versos 23b ao verso 24, indicando 3 razões desta queda tão terrível, com advertências aos homens e mulheres em nossos dias. Olha o que o texto diz. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra. Primeira razão porque Babilônia escatológica ou Babilônia espiritual será severamente punida por Deus no dia que Cristo vier. Primeira razão, Babilônia perverte pela idolatria. O texto diz, olha, é como se o texto estivesse dizendo, olha, vocês deixaram de servir a Deus, deixaram de confiar em Deus e passaram a confiar naquilo que a prosperidade material pode lhe oferecer. Esses grandes da terra são a referência de confiança para os babilônicos, entre aspas. São adorados como mais dignos que o próprio Senhor. Certa vez disse aqui no púlpito, num momento de pregação, sobre o ateísmo prático. Nós confessamos com os nossos lábios que confiamos no Senhor, mas quando a coisa aperta, nós nos esquecemos do Senhor e recorremos a outros recursos, como se Deus não existisse na prática, no meio das nossas aflições. E esses homens aqui, entre aspas, babilônicos, deixam de confiar em Deus e passam a confiar em outros homens que detêm o poder econômico, como se eles fossem mais dignos que o Senhor para ser adorado. Esses mercadores ou grandes da terra são pessoas de poder na sociedade, que vencem ou que vendem a esperança da prosperidade pela ganância material, em troca de submissão moral e religiosa contrárias àquela que Deus requer de cada um dos seus seguidores. Quantos e quantos, por causa das riquezas materiais, não abandonam os princípios do reino de Deus? Esta é a perversão dos valores e prioridades divinas. Não é possível servir a Deus e às riquezas. E os crentes, não os gentios, ou seja, aqueles que não são do povo de Deus, os crentes confiam que Deus de fato e de verdade é o seu pastor. Eles confiam no Senhor, mesmo quando lhes falta aquilo que para eles é tão imediato e necessário no seu dia a dia. Eles ainda assim estão confiando no Senhor, e porque eles estão confiando no Senhor, eles estão interagindo, estão negociando, estão trabalhando, estão estudando, porque eles sabem que o resultado do seu esforço não depende deles, depende do Senhor. Mas a Babilônia espiritual, os valores deste mundo, prega
pregam exatamente o contrário, que nós não podemos depositar a Deus total confiança, nós temos que ter confiança naqueles que têm condições de nos oferecer segurança material, segurança financeira, porque afinal de contas, como disse uma artista e apresentadora de TV, há muitos anos atrás, acho que no início da década de 90, e eu nunca me esqueci do que ela disse na televisão naquele dia, que na igreja se paga para viver com bom comportamento, mas no mundo aceita-se dólar. O que ela está dizendo? Que para a igreja, para os crentes, o dinheiro não é mais importante. O mais importante é a manipulação do comportamento. Então, quem tem bom comportamento, mesmo que tenha um coração ruim, mesmo que seja uma pessoa distante da comunhão com Deus, se ele aprende a se comportar adequadamente, ele sobrevive dentro da igreja. Só que lá no mundo, o mais importante não é bom comportamento. Segundo ela, o mais importante é obter dinheiro e ter poder econômico, ter poder financeiro. E é isso que o mundo prega. O mundo prega que o mais importante é ter segurança material. Me lembro que, quando fui para os Estados Unidos, eu encontrei lá uma realidade que aqui no Brasil não é tão comum de se ver. Pelo menos no meu contexto, não é tão comum de se ver até hoje. Mulheres dependentes dos homens, humildes e submissas, mas quando chegam nos Estados Unidos, começam a trabalhar, ganhar dinheiro, elas falam, agora acabou. E como o comportamento muda. E nós tivemos que trabalhar com muitos casais lá, justamente para tentar resgatar o valor de que quem governa a relação não é o dinheiro, mas é o pacto, é o compromisso, é a fidelidade, é o amor a Deus. É isso que deve sustentar os nossos casamentos e as nossas famílias. Quantas pessoas são servos, são servas, são comprometidas, são entusiasmadas com a obra de Deus, até o dia em que têm uma certa segurança financeira. Ou quando começam a contemplar a possibilidade de prosperarem rapidamente, por causa das oportunidades que estão em volta. É tão comum de se ver pessoas se esquecendo de Deus, se esquecendo da palavra do Senhor, abandonando a igreja, deixando de entregar as suas contribuições, de consagrar os seus dízimos e as suas ofertas, porque quanto mais se pode alcançar o dinheiro, mais se quer. É insaciável essa sede e essa falsa esperança de que o dinheiro pode nos dar garantias eternas. Não pode. Não pode nos dar. E os babilônicos, eles depositaram a sua confiança nos grandes da terra, e não no soberano Deus que está sentado no seu trono e no seu Filho Jesus Cristo, o qual morreu por nós na cruz. Mesmo quando nos falta dinheiro, mesmo quando nos falta oportunidades, ainda assim, a nossa confiança deve estar no Senhor. Ainda assim, a nossa certeza da salvação precisa estar no Senhor, mesmo quando estamos enfraquecidos na fé. Devemos abrir a nossa boca e confessar com os nossos lábios: a Ti, Senhor, pertence a salvação. Enquanto se prega lá fora, pela falsa religião, de que dinheiro, posses, estrutura material, é um sinal, é uma prova de que estamos em paz com Deus, o que nós encontramos no testemunho de Jesus Cristo, dos apóstolos, dos profetas, dos mártires, é totalmente o contrário. A nossa salvação, ela não pode ser provada, ela não é evidenciada pelas posses ou ausência delas na nossa vida. A nossa salvação está no Senhor. E mesmo que tenhamos que passar por tribulações nesta vida, sofrendo os efeitos de uma sociedade caída no pecado, com assaltos, com assassinatos, com roubos, com violências de toda ordem, com corrupções, com fraudes, ainda que nós, a Igreja de Jesus Cristo, tenhamos que passar por essas aflições, por esses medos, sofrendo os efeitos dessa sociedade caída no pecado, ainda assim, a nossa confiança deve estar
no Senhor, porque é Ele quem nos dá e quem nos garante a salvação. É Ele. Esta é a perversão dos valores e prioridades divinas. Os babilônicos anseiam a prosperidade material, a ponto de trocarem os princípios do reino de Deus pela confiança naquilo que o dinheiro pode lhes oferecer neste mundo. Em segundo lugar, a Babilônia, ela será severamente punida, porque ela perverte pelo engano. O texto diz assim: porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. A palavra feitiçaria se encontra no singular e se refere a todo um sistema de engano. Há uma conspiração mundial pelos valores dos mercadores, entre aspas. A palavra grega para feitiçaria é pharmakeia e significa uso ou administração de drogas, envenenamento. Você se entorpece com aquilo, você se enche daquilo, e aquilo passa a dominar a sua mente, o seu coração, os seus valores, e você agora é escravizado por pensamentos, por sofismas que são contrários, pensamentos que são contrários ao pensamento das Escrituras. Isso indica que o sistema babilônico de vida usa qualquer método ao seu alcance para envenenar a mente dos homens e manipulá-los como os efeitos de drogas contra Deus e contra os seus filhos. Por isso, Babilônia será terrivelmente penalizada por Deus. Porque o que ela prega, essa Babilônia escatológica, espiritual, presente nos nossos dias, o que ela prega é que vale a pena andar segundo as suas seduções. Ela tem algo muito mais seguro para oferecer, que as promessas de vida eterna, que a confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, por esse motivo, Babilônia também será terrivelmente penalizada na vinda do Senhor Jesus Cristo. O terceiro e último motivo porque Babilônia escatológica, espiritual, será severamente punida, está registrado no verso 24, o último verso do nosso texto. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Babilônia será severamente punida porque persegue os santos de Deus, persegue a igreja de Jesus Cristo, persegue aqueles que comunicam a verdade, confrontam os pecados que são praticados dentro dessa sociedade. Por isso ela também será severamente penalizada. A terceira e última razão é a perseguição e assassinato de mensageiros enviados por Deus e de crentes em geral ao longo dos séculos. Tudo isso haverá, como nós lemos lá no capítulo 6 de Apocalipse, os mártires debaixo do altar, apelando a Deus, clamando a Deus, suplicando para que o sangue deles fosse vingado. E Deus disse, a promessa é que ainda não era o momento, porque o momento está reservado, o dia, a hora estão reservados. E nesse momento, quando Cristo vier, Ele haverá de vingar o sangue dos seus servos. Os crimes desta Babilônia contra os seguidores de Jesus Cristo são incontáveis. Na primeira razão, temos uma perversão de valores, retratando a degeneração moral do mundo. Na segunda razão, temos a causa, a feitiçaria, o engano. Na terceira razão, temos o que equivale a mais um efeito de mentes envenenadas, o assassinato dos santos. E é por essa razão que, por essas razões, aqui no final do capítulo 18, é que Babilônia será terrivelmente penalizada. E nós teremos descrições desse julgamento final, quando nós chegarmos no capítulo 20, versos 11 até o verso 15, quando essa história do capítulo 18 será mais uma vez repetida, agora trazendo ou acrescentando mais detalhes à visão que João teve a respeito desse último dia, o dia da revelação de Jesus Cristo. Assim, portanto, nós encerramos o capítulo 18 e na próxima semana
já começaremos a analisar, né, a alegria, a festa, o louvor, a adoração dos santos nos céus e a revelação de Jesus Cristo preparando todas as coisas para o último dia, quando Ele haverá de julgar todas as nações, conforme vimos em todo o capítulo 18 aqui. Capítulo 21, capítulo 22, o estado eterno na presença de Deus. Essa semana, em devocional com a família, nosso culto doméstico, começamos a falar sobre a questão da vida eterna, quando nós estivermos na presença de Deus, como os nossos corações se encheram de alegria e de anseio por esse dia da vinda do Senhor Jesus. A despeito das tribulações presentes, o que mais me emociona, o que mais me entusiasma, é saber que todas essas tribulações, por mais intensas que sejam, por mais danosas que sejam para o nosso corpo, para a nossa manutenção, são passageiras. Mas o que nos aguarda, como diz o apóstolo Paulo, a glória que o Senhor preparou para todos nós não pode ser comparada com essas leves e momentâneas tribulações. Por isso, no nosso coração é preciso haver um anseio sincero pela vinda do Senhor Jesus. Que nessa noite você possa dizer: venha, Senhor Jesus, venha sem demora. Nós te aguardamos, nós te esperamos, e até que o Senhor venha, nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê confiança no Senhor. E mesmo quando eu e você vacilarmos neste caminho, nos esquecendo das promessas do Senhor e deixando de confiar na sua santa palavra, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos sustente. Afinal de contas, Ele reina no meio da sua igreja, e o Espírito Santo é aquele que diz às igrejas que Ele vem. E quem tem ouvidos, ouça esta palavra. Vamos orar? Pai, nós te bendizemos mais uma vez pela Tua palavra e por aquilo que ela nos comunica nesta noite, renovando, Senhor, os nossos ânimos e a nossa fé, e dando-nos a certeza de que aqueles que perseguem a Tua palavra, que perseguem o Teu povo, eles haverão de ser vingados pelo Senhor mesmo. Por isso, Senhor, não nos deixa ser dominados pelo ódio, pelo rancor, pela amargura. Pelo contrário, encha, Senhor, os nossos corações da esperança de um dia estarmos com o Senhor longes completamente das tristezas, das enfermidades, das agonias, das fadigas que este mundo impõe sobre nós, pois ainda lidamos com o pecado presente na nossa vida e nessa sociedade. Que o Senhor abençoe assim a minha vida, a minha casa, a vida dos meus irmãos e a família de cada um deles, nutrindo em nós a esperança da vida eterna e dando-nos a certeza de que o Senhor está presente no meio do seu povo. Nós te pedimos por isso, Pai, e a Ti confiamos as nossas vidas e os nossos dias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós temos 10 minutos, gostaria de abrir para perguntas. Quem sabe você tem alguma pergunta relacionada com o texto que nós acabamos de analisar, e você tem a oportunidade de fazer a sua pergunta e eu tentarei responder se for possível. Alguém? Estão tímidos? Sim, senhora. Sim, não existe teologicamente igreja individual. Eu não sou igreja. Nós somos igreja, né? Existem várias passagens nas Escrituras que indicam que a igreja é a reunião de todos os santos. Isso não significa dizer que a igreja é somente uma denominação. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas todos aqueles que verdadeiramente confiam em Jesus Cristo
integram o que a Escritura chama de igreja, de corpo de Cristo, de edifício fundamentado nas Escrituras. A igreja somos todos nós. Aí a outra parte da sua pergunta eu não entendi. Isso, exatamente. O Espírito está em mim, está em ti. Nós, reunidos, formamos a igreja. Tá? Por exemplo, lá em Mateus, aquelas duas referências, Mateus capítulo 5. Vós, plural, sois sal, singular. Depois, sois luz, singular. 1 Pedro, o que diz lá? Vós sois pedras vivas, edificados como casa espiritual, singular. Vós sois propriedade, singular. Vós sois nação santa. Vós sois reino de sacerdotes, singular. Ou seja, o colegiado é que forma a igreja. Se não há perguntas, espero vê-los aqui, próxima quarta-feira, trazendo alguém com você. Vamos entrar no capítulo 19, desde o capítulo 6 até o capítulo 18, com alguns intervalos textuais que revelaram o estado dos santos nos céus. A ênfase em todos esses capítulos foi sobre as tribulações neste mundo, contra os ímpios, e as tribulações piores ainda, que se intensificarão contra eles no dia do Senhor. Agora, a partir do capítulo 19, veremos o estado de glória dos santos que já partiram e que se encontram nos céus, se preparando para virem com o Senhor Jesus na sua última e visível manifestação dos céus sobre a terra, para julgar, como nós vimos aqui, lemos no capítulo 19, os seus inimigos, e então, no capítulo 20, dar a sentença final contra eles, e então a igreja poder desfrutar do estado eterno na presença de Deus, nos novos céus e nas nova terra. Então, próxima quarta-feira, às 20 horas, em ponto, até às 21, estaremos aqui preparados para mais uma vez estudarmos aquilo que se encontra nas Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe a sua vida e te dê um restante maravilhoso na presença de Deus. Lembrando que no próximo domingo estaremos comemorando o aniversário da igreja, 85 anos de história desta igreja, pregando o Evangelho e alcançando inúmeras pessoas pela graça do Senhor somente. E você está convidado a estar conosco presencialmente, não sendo possível através da internet, no canal da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia no YouTube. Culto 9 horas da manhã e também às 19h15. Que Deus os abençoe.